Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de mais um filme, né, que foi exibido no Festival do Rio, tá? E eu quero falar com vocês hoje do documentário Godard Cinema, tá? Pois é, gente, o Jean-Luc Godard, né, ele é um cara muito controverso, não existe meio termo com esse cara, tá? Ou você ama esse cara ou você odeia, não tem meio termo, né? O Godard é uma figura muito sui generis, muito peculiar, né, na história do cinema, né? Um cineasta que reconheço que tem uma importância muito grande na história do cinema, tá? Ele realmente é um cara importantíssimo, tá? Mas eu particularmente não gosto do Godard. Meu santo não bate com o dele. São raros os filmes que eu posso chegar e falar: esse filme eu gostei pra caramba. Geralmente eu detesto os filmes dele, né? Eu tive a oportunidade de recentemente, alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, rever o Acossado, né? E aí eu já vi com outros olhos. Foi um filme que eu gostei particularmente, embora o meu favorito dele ainda seja o Alphaville, tá? Agora, Je vous salue Marie, o último filme que ele passou comercialmente no cinema, gente, eu não consegui engolir aquilo, cara. Realmente foram filmes que, sabe, foram muito cansativos para mim. E é aquela coisa, o cara é meio doido, o cara tem uma forma muito peculiar de pensar. Eu acho que ele teve algumas perturbações, alguns traumas na vida dele que deixaram ele desse jeito, né? Mas o filme ele busca, né? Mas eu juro pra vocês que eu tento. Toda vez que aparece alguma coisa do Godard, eu vou lá ver, entendeu? Seja filme, seja esse documentário como tá, como a gente vai conversar agora um pouquinho aqui, tá? E o que eu posso falar desse documentário? Foi um documentário muito bom, tá? Foi um documentário que conseguiu fazer um apanhado interessante da carreira dele, né? Falou coisas que eu realmente eu não conhecia sobre ele, né? Por exemplo, ele era cleptomaníaco, né? Ele gostava de roubar, ele tinha essa mania de roubar os outros. Ele roubava parente, roubava igreja, roubava o diabo a quatro, né? Isso era uma coisa. Outra coisa também é que não se sabe muito da infância dele. Ele falava muito pouco da infância dele, tá? Apareceu recentemente uma fotografia dele criança, que aí o documentário ficou meio que especulando algumas coisas da infância dele, né? A partir dessa fotografia, e também se deu uma informação de que ele já era muito questionador, ainda assim quanto criança, e que ele era um cara muito insolente por causa disso. A Coçada foi seu primeiro grande sucesso. Depois ele fez um filme falando da Revolução Cultural Chinesa, exaltando a Revolução Cultural Chinesa, que não agradou a ninguém, que não agradou, obviamente, as pessoas que tinham uma posição mais democrática, mais democrática, não agradou os chineses também, que inclusive ofenderam ele mortalmente, entendeu? E outra coisa também que é interessante é que ele nunca estava satisfeito com nada. Quando estava tudo rolando bem, ele não gostava. Quando estava todo mundo trabalhando, quando estava todo mundo funcionando perfeitamente, ele achava que aquilo ia ser prejudicial para o filme. E aí ele começava a ser ignorante com os outros, ele começava a odiar os outros. Ele nunca estava contente com nada. E ele tinha uma compulsão pela tristeza, e ele achava que a alegria era uma coisa um tanto quanto destrutiva. Ele era isso mesmo, ele era um cara contestador o tempo todo, ele estava sempre contestando, né? E aí o que acontece? Teve um momento em que ele começou a trabalhar o cinema como um instrumento para você poder é, dar informação às massas, pregar uma revolução nas massas, coisa e tal. E nesse momento, o que aconteceu? Que foi logo no início da carreira dele, a coisa deu uma degringolada, porque ele vai entrar em choque, entendeu? Com ele mesmo. Por quê? Porque o filme é autoral, tá? O filme, esses grandes cineastas gostam de fazer filmes autorais, gostam de botar a visão deles nos filmes, mas filmes que têm um conteúdo mais revolucionário de, vamos dizer assim, ensinar as massas a fazer uma revolução ou dar consciência de classe para as massas, entendeu?
não tem nada de autoral, entendeu? Então a coisa meio que entrou em choque, a produção artística dele entrou em colapso, ele achava que fazia só filmes burgueses, aí ele começou a meio que rejeitar a própria carreira dele, e ele achava que existia necessidade de estar se renovando constantemente, né? Artisticamente, esteticamente, tudo, coisa, ideologicamente, tudo, né? Isso acabou fazendo com que ele metesse os pés pelas mãos e ele acabou se tornando a maior vítima dele mesmo, né? Tanto que na década de 70, boa parte da década de 70, ele ficou ali meio que no exílio, vamos dizer assim, e só retomou a produção artística dele depois. E aí o filme vai mapeando essas fases dele, né? Com direito a muita cena de filme dele, com direito a muita imagem de arquivo com entrevista dele, né? Onde você via ele também dando voz a si próprio, que era uma coisa bem interessante, né? A forma também dele estar conduzindo seus atores, que ele botava um ponto eletrônico na orelha do sujeito, o sujeito não tinha um script, não tinha um roteiro para decorar as falas, coisa e tal, e a pessoa, e ele ia falando no ponto, na hora da filmagem ele ia falando no ponto eletrônico que o ator devia falar, e o ator ficava ali repetindo frases com um teor filosófico muito complexo, né? E como o texto era muito complexo, cara, isso prejudicava a atuação do ator, né? Que ele ficava ali preso àquele ponto eletrônico, né? E ele praticamente ficava repetindo que nem um robô as coisas que o Godard falava no ouvido deles, né? Então era um negócio assim meio surreal, meio doido, né, no caso, né? Quer dizer, um negócio meio complicado para os atores. Sem falar que ele é um cara de dificílimo trato, né? Ele é um cara que principalmente com as atrizes, né? Ele era um cara que tinha um trato muito difícil com as atrizes, né? Ele, às vezes ele idolatrava as atrizes, começava a ficar apaixonadíssimo pelas atrizes, coisa e tal. Ele tentava se envolver mais emocionalmente com algumas delas, às vezes não tinha um retorno esperado daquilo e passava a ignorar solenemente, né? Essas atrizes, depois ficava dias sem falar com ela, coisa e tal, e rolava até uma certa misoginia nisso, né? Então, tudo isso que eu estou falando, tá, gente, é falado no documentário, é falado por essas atrizes que se envolveram ou não com ele, entendeu? E o documentário ele vai fazendo esse mapeamento. Você vê também o posicionamento de alguns críticos, né, que estudam ele, que de repente até trabalharam com ele, né, que ele também escreveu na carreira do cinema, né, nos cadernos de cinema, né, no caso, né, e também de toda a questão, né, de como também aqueles anos lá de 1968, né, deixaram ele muito agitado e fizeram essa guinada para transformar o cinema num instrumento de educação das massas. Não é uma coisa que o Glauber Rocha também é, queria fazer aqui no Brasil, né? De repente ele até meio que decalcou isso até do próprio Godard, não sei. Eu não posso dizer para vocês quem teve essa ideia primeiro, mas a gente sabe que em 1968 na França você vai ter movimentos culturais de uma grande profundidade, né, que influenciaram o mundo ocidental, né? Então, quer dizer, o Godard estava no meio desse turbilhão, no meio desse furacão aí, tá? E isso, obviamente, acabou, de uma certa forma, também prejudicando a carreira dele, mas ele também ajudou a prejudicar a carreira dele, né? Quer dizer, ele era um cara muito complicado, ele era um cara muito difícil, tá? A gente percebe isso, tá? Ele era um cara que realmente não tinha um bom trato com as pessoas. E é o tal negócio, né? Como a Hannah Shigula falou, né? Ela percebeu que quando estava trabalhando com ele que ele tinha algum trauma de infância. Ela percebeu isso, né? E ela, inclusive, tem um depoimento dela no documentário que fala um pouco isso, né? Então, é bom para você. Esse documentário é interessante para fazer um mapeamento desse cara e a gente poder entender um pouco melhor a cabeça dele, né? Para quando ver os filmes, entendeu? De repente conseguir aproveitar mais e conseguir compreender mais o que ele estava querendo fazer ali, né, no caso. Por isso que é bom você ver esses documentários, tá?
porque eu ainda tento ver os filmes do Godard, juro para vocês que eu tento ver os filmes do Godard, embora meu santo não bata muito com o dele, entendeu? Você tem uma ideia, quando ele fez Je vous salue Marie, cara, teve um espectador que não gostou do filme. E aproveitou quando o Godard estava andando na rua, ou saindo do cinema, sabe-se lá o quê, pegou uma torta, um bolo e jogou na cara do Godard. O Godard ficou todo sujo, entendeu? Que nem comédia pastelão, quando você dá torta na cara do sujeito, passa o repasso do Celso Portiolli. A parada é desse jeito, cara. Só pra vocês terem uma ideia de como ele é uma figura muito controversa, entendeu? Mas vale a pena, gente. É legal dar uma olhada, entendeu? Nesse documentário aí, Godard Cinema, tá? Espero que estreie aqui, né? Porque estava na legendagem eletrônica, né? Mas é o tal negócio, né? Vocês já sabem que ele existe, de repente ele aparece num canal de streaming desses aí, ou num canal de TV fechada mais ligada à arte, a cinema, coisa e tal, né? De repente esse documentário aparece aí, Godard Cinema, tá? Dê uma olhadinha aí, tá? Que vale a pena. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente a gente conversa mais sobre filmes do festival aí com vocês, tá? Um abração, fui e até a próxima.